Olá, muito boa noite a você que está aí nos assistindo nesse momento. São 18 horas dessa quinta-feira, dia 23 de maio de 2019. Começa agora mais uma edição do programa Em Movimento. Eu sou Lucas Martins e vou estar no comando desse espaço na noite de hoje. Aqui você já conhece, a gente discute as principais notícias que afetam a vida do trabalhador brasileiro. Essa é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, uma entidade filiada à CSP Conlutas. A gente transmite direto do estúdio Vito Gianotti. Bom, para você que acompanha a gente a partir de agora no Facebook do sindicato, você pode nos ajudar a fazer esse programa acontecer. Envie a sua pergunta, crítica ou sugestão aqui no campo de comentários que a gente precisa e a gente incentiva a sua contribuição. Agora é hora então da gente ver a pauta do programa de hoje. Vamos lá. Para discutir as ameaças às normas de segurança e saúde do trabalhador, a gente vai receber Jaqueline Xavier, que é engenheira do trabalho aqui do Sindicato dos Metalúrgicos, e também Fabiana Costa Amaral, que é advogada trabalhista. Mas antes da gente iniciar essa conversa, vamos ouvir um recado do presidente do sindicato, Heller Gonçalves. Pode soltar o VT, André. Trabalhadores metalúrgicos. Neste sábado, dia 25, acontece a reunião do Conselho de Representantes dos Metalúrgicos da nossa categoria. Venham discutir conosco a preparação da greve geral do dia 14 de junho, contra a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, contra os cortes de verbas na educação e em defesa do emprego. Então é neste sábado, dia 25, às 9 horas da manhã, na subsede do nosso sindicato, na Zona Sul de São José dos Campos. Contamos com a presença de vocês para a gente fortalecer o nosso movimento e a gente fazer uma grande greve geral no dia 14 de junho. Muito bem, tá? Então o recado aos metalúrgicos da categoria. Nesse sábado, dia 25, tem o Conselho de Representantes a partir das 9 horas. Vai acontecer na subsede da Zona Sul. O endereço é Rua Monte Azul, 924. O bairro é Chácaras Reunidas, aqui em São José dos Campos. É importante a sua participação. O assunto de hoje, então, é o plano do governo de Jair Bolsonaro de reduzir as normas de segurança no trabalho. E para discutir essa questão, a gente tem ao meu lado a Jaqueline Xavier e a Fabiana Costa Amaral. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Fabiana. Boa noite. É isso aí. Pessoal, no dia 13 de maio, o presidente Bolsonaro escreveu a seguinte mensagem em sua conta do Twitter. Vamos dar uma olhadinha. Tá aí. O governo federal, escrevia, o Bolsonaro, moderniza as normas de saúde, simplificando, desburocratizando, dando agilidade ao processo de utilização de maquinários, atendimento à população e geração de empregos. E aí ele citava via o Ministério da Economia, Ele cita uma frase do Rogério Marinho, que é secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Nessa frase que a gente vê aí no meio do texto, que está destacada, está escrito o seguinte: a ideia é reduzir isso em 90%. A modernização das NRS faz parte de um processo que tem como integridade fiscal como espinha dorsal, rumo à retomada do crescimento. Esse é o mote do nosso programa de hoje e eu queria já começar essa discussão perguntando para as convidadas o que são essas NRs, para quem está assistindo a gente ainda não ouviu falar, e que papel elas cumprem dentro de uma empresa em relação à saúde e segurança dos trabalhadores. Posso começar com você, Fabinho? Pode ser, sim. Boa noite, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade. As NRs surgem em 1977 e exatamente como resposta a um grande número de acidentes e lesões relacionados ao trabalho, ou primeiramente tudo indicava que eram relacionados ao trabalho. E aí surge a CLT, a permissão para que o Ministério do Trabalho, mediante consulta,
processo de consulta, consiga baixar as normas regulamentares. Né? Então, elas surgem para isso e disciplinam uma série de coisas, como nós veremos, né? Disciplina como deve ser determinadas atividades na empresa, como deve funcionar o serviço especializado de saúde e medicina do trabalho, quais são as atividades limites, né, se é possível dizer isso, de tolerância, exposição a riscos, periculosidade, insalubridade no trabalho e CIPA, até a questão da ergonomia também. Então, nós temos hoje ao todo 37 normas regulamentares que antes já tinham esse mecanismo. Porque não é verdade, nesse Twitter dele, né, que a gente fica sabendo, ao invés do Diário Oficial, fica sabendo pelo Twitter do presidente. Sim. Quando ele fala que são normas, eu até anotei aqui, a custos absurdos para a empresa, em função de uma normatização absolutamente bizantina, anacrônica e hostil. Aí vamos pensar sobre isso. Bizantina. Não é bizantina. Ela surge, ela tem um porquê. Você for lá na Capitão Valente, lá no Sumarés, em Pinheiros, em São Paulo, você vai ter lá a Fundação Jorge Duprá, a Fundacentro. A Fundacentro participou desde sempre da edição dessas leis, dessas normas regulamentares. Então, elas têm um porquê. Então, não é bizantino. 2, anacrônica. Não sei onde ele viu anacronismo. Por quê? Tem coisas evidentes que o tempo vai achando, aí a Jaque depois, né, pode até discorrer melhor sobre isso, a própria tecnologia vai dando instrumentos melhores para você cuidar melhor da saúde do trabalhador, certo? Agora, isso não é ser anacrônico. Isso é o próprio processo de depuração. E hostil. Hostil para quem? Se visa proteger o maior bem do trabalhador, que é a sua saúde, sua vida, né? Então, elas surgiram nessa toada e os argumentos para tirar não me parecem razoáveis. Sim, já que ainda nesse sentido, né, do que significa as NRs e tal, pegando aqui um pouco da fala da Fabi, essa questão de que é hostil, essas NRs seriam mais hostil, então, no caso, não sei se é também, para quem emprega ou para quem trabalha? O governo está falando que é hostil, né? É hostil para o empresário? Na verdade, de maneira alguma, né? A gente sabe que... primeiramente, boa noite, gente. Eu esqueci de cumprimentar vocês todos. A gente sabe que essas NRs, elas vêm com caráter de lei e para que as empresas possam ser fiscalizadas. E a partir do momento que a gente vê um governo que está querendo diminuir essas NRs, diminuir o propósito que elas têm dentro das empresas, ele está querendo dizer o quê? Que vai ser permitido adoecer cada vez mais os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Então, assim, a situação ela é uma situação extremamente repugnante em pensar que a ideia é preservar a saúde das empresas e não a saúde dos trabalhadores, porque isso está muito claro para a gente. A partir do momento que ele fala que ele vai reduzir em 90% as normas, a gente sabe que a gente tem uma justiça do trabalho que ela só funciona com o pré-estabelecido. A Justiça do Trabalho, ela funciona em cima do pré-estabelecido, dentro dessas 37 normas regulamentadoras. Ela não pode ir além dessas 37 normas. Então, a partir do momento que ele diminui, que ele deixa nos restando apenas 10%, isso quer dizer o quê? Que a Justiça do Trabalho vai poder trabalhar em cima de apenas 10% da proteção que todos esses trabalhadores tinham no período anterior, né? No período de agora, por exemplo, que a norma ainda, os cortes ainda não foram realizados. Seria, então, como mais uma forma de cercear a Justiça do Trabalho, como o governo Bolsonaro já vem fazendo desde que assumiu, é isso? De enclausurar, E se você somar as coisas, é porque, assim, a gente está vivendo um período de tantos ataques que quase você não consegue se refazer de um, respirar e já tem outro. Agora, pensa comigo, o processo de realização, de pensar a NR, é um processo que é feito, né, com alguma consulta, pelo menos, dos trabalhadores, né? Então, você tem os técnicos, os trabalhadores, os empregadores e o governo. Agora, isso reunidos na Comissão Nacional Tripartite, né, que foi extinta agora.
com o revogaço de 19 de abril. Certo. Se eu interromper, desculpa, Fabi. Perdão. Essa comissão tripartite, ela se entende então que é formada por 3 setores. Quais setores são esses para quem está assistindo a gente saber? É bom dizer que o movimento sindical, ele realmente tinha, principalmente a CSP com lutas, de uma forma bastante coerente, né? Tinha várias críticas à Comissão Nacional Tripartite. Né? Por quê? Porque você imagina, olha o argumento, né? O argumento é para dar geração de empregos, que a gente viu que não existe, vocês já fizeram aqui o debate da reforma trabalhista, reduziu direitos e não gerou mais empregos. Isso já está visto. E aumentar a competitividade. Pois bem, essa é a linha do governo. A linha do patrão, não precisa nem explicar qual é, né? É cada vez mais, quando vem crise, em quem que ele desconta a crise? O lucro dele nunca pode entrar em crise, certo? E os trabalhadores, indicados pelas centrais sindicais. Então, tripartite por ser governo, empregadores e empregados, né? Qual que é o problema? Tirando de lado, né? Estamos num momento de unidade, não convém críticas aos aliados nesse momento, que compunham pelos trabalhadores. Se você pensar que fôssemos nós, assim, os mais abnegados dessa comissão tripartite, em geral, governo e empregadores têm mais acordo do que nós com o governo. Então, sempre acabava sendo um jogo de 2-1, ou pelo menos a maior parte das vezes. Então, a gente já tinha essa crítica. Agora, sabe qual é o problema? É assim, é ruim com ele, pior sem ele. Por quê? Quando tinha Comissão Nacional Tripartite, você pelo menos alguma esboço de disputa interinstitucional você tinha, entendeu? Você podia utilizar isso. Por exemplo, a NR1 foi ameaçada algumas vezes de ser, né, que ordena todo o sistema de fiscalização de serviço interno, né, o SESMIT das empresas, várias vezes foi ameaçada. Chegou até uma consulta pública nos sites, né? E a gente conseguia, era isso, fazendo gestão, tentando impedir isso daqui e dali. Então agora não tem. Desde agora, 11 de abril de 2019, o que ele fez? Extinguiu essa e mais trocentos outros conselhos. Os conselhos vão ter que justificar a sua existência em 60 dias. Isso não existe, certo? Ao mesmo tempo, ele assume e já extingue o Ministério do Trabalho, que vira uma secretaria de inspeção dentro porque esse sujeito que a gente citou aí, que está valendo, ele é secretário... Roger Marinho. Secretário de Inspeção do Trabalho. Gente, isso nunca aconteceu. Nunca. A gente ainda reclamava, se a Jaque pode depois tentar rolar falando sobre isso, da pouca quantidade de auditor fiscal do trabalho. A gente fez, o sindicato aqui, esse sindicato fez uma baita atividade aqui em 2017 ou 2018, eu não me lembro agora, e veio um membro do Ministério Público de São Paulo e ele dizia isso, ele fez um desafio. Quantos auditores fiscais do trabalho existem para fiscalizar todas as empresas da região metropolitana de São Paulo? Foi um desafio que ele lançou pra gente. Aí o pessoal começou, 30, 20, ele... 8. Nossa. 8 auditores fiscais do trabalho. A área de abrangência era qual? Pode repetir? Região metropolitana de São Paulo. São Paulo. Extremamente populosa. Impossível. É impossível. Isso não dá conta de você cobrir os acidentes fatais. Certo? Porque depois a gente vai dar uma olhada, vê quantos acidentes fatais tem. Se for um para cada acidente fatal, não dá para cobrir a região metropolitana de São Paulo. Porque eu duvido que só morram, infelizmente, 8 trabalhadores na região metropolitana de São Paulo, certo? Então você imagina, você pega uma estrutura que foi desmontada, uma estrutura que era ruim, que a gente criticava, né? Que a gente dizia que era pouco, insuficiente e desigual, e você tira. O que sobra? Como é que a gente agora vai... O pouco controle social que tinha, não tem. Como é que a gente agora vai conseguir impor isso? Tá certo. Fica aí. Para o pessoal que está assistindo, isso é como é tratado a sua saúde, metalúrgico. É como é tratado a saúde do trabalhador, de você aí que está vendo a gente, do seu companheiro, da sua companheira que está aí nas fábricas aqui da região. Agora eu queria perguntar para a Jaque, a gente já entrou um pouco nesse assunto, mas essa medida que está sendo estudada pelo governo ainda, né, o que ela pode representar
na prática, né, para o trabalhador. A gente já passou por esse comentário aqui, mas queria que você completasse, Jaque. Na prática, se isso tudo for posto em andamento, o que significa para quem está assistindo a gente? Ô Lucas, foi interessante a Fabiana falar da extinção da pasta do Ministério do Trabalho, que ela passa a fazer parte do Ministério da Economia, porque quando a gente pensa em Ministério da Economia, a gente vai pensar nas grandes empresas, né? E a partir do momento que a gente passa a pensar nas grandes empresas, a gente começa a perceber que, na verdade, a retirada vai vir sempre do mais fraco para fortalecer o mais forte dentro da cabeça desse governo. Então, assim, é extremamente preocupante, eu não tenho dúvida disso. E outra coisa, o governo fala da questão do diálogo com a classe trabalhadora. Como que vai ter um diálogo com a classe trabalhadora se ele já definiu que vão ser 90% das normas, em 90% das normas vai haver a diminuição, né? Então, assim, é muito complicado a gente pensar que esses trabalhadores, eles de alguma maneira estarão sendo assistidos. A tendência é a gente ter uma classe trabalhadora adoentada, a gente ter acidentes fatais acontecendo todos os dias, como a gente já tem em número, em uma escala amedrontadora, a gente vai ter muito mais. A gente ter as doenças psicossomáticas aumentadas, a gente ter as lesões de membros superiores, inferiores, que é uma constância, né? Depois eu posso até entrar nessa questão do meu trabalho em relação a isso. Aumentada, né, uma escala terrível, tremenda. E o pior de tudo, né, a gente tem a questão da Previdência Social. Esse pessoal não vai estar assistido pela Previdência que a gente tem hoje, caso a gente não vá para as ruas e vá lutar contra esse governo e contra essa reforma. Assim como o povo foi em 2016, 2017, brigou contra a reforma do Michel Temer, está na hora da gente voltar para as ruas e brigar contra a reforma do Bolsonaro, que ela é 10 mil vezes ainda pior do que a horrível reforma que estava sendo proposta pelo Michel Temer. Então, e o povo é forte, hein? Porque o povo conseguiu derrubar, né, Fabiana? O pessoal foi para a rua, protestou e vai conseguir de novo. Eu tenho muita esperança que a gente consiga. As categorias já estão se mobilizando aí, né, para o dia 14, né, que vai ter a gente espera uma grande greve geral. Eu vou começar aqui a ler, então, os comentários, porque a Jaqueline e a Fabiana são muito famosas aqui. Tem muita gente até falando, olha, que legal te ver, Jaqueline, que legal te ver, Fabiana. Vou começar aqui, então, com um comentário do João Arruda. Obrigado, João, por ter enviado esse comentário para a gente. Importante participação de todos. E é o seguinte, camaradas Jaque e Fabi, eu gostaria que vocês comentassem sobre estabilidades dos lesionados dentro das empresas com essas medidas e reformas do governo Bolsonaro. Mando um abraço também aqui e um abraço do Programa em Movimento também para o João Arruda. Pode. Assim, quantos programas você tem para falar sobre isso? Brincadeira, gente. Não, olha só, um abraço, Arruda, um amor. A questão da estabilidade funciona da seguinte forma. Você tem a legislação previdenciária, 8.213, que fala sobre os benefícios previdenciários, que lá no final diz o seguinte. O auxílio-doença, que for considerado, cujo nexo significa, cuja origem for detectada no trabalho como causa daquela incapacidade, receberá 1 ano de estabilidade depois que voltar ao trabalho. Então, funciona da seguinte forma. O trabalhador vai, estou com campeão, bursite, imagino que seja, né? Ainda tá? Sempre. Tá. Bursite. Estou com, nossa, não estou conseguindo mais dormir à noite, certo? Vivo a base de Dorflex, não dá certo. Então, vou. O INSS me deu 3 meses, que é o que eles fazem, em regra, né? 3 meses. Aí eu vou voltar para a fábrica. Então, nós estamos em maio, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, no dia 23 de agosto, eu vou trabalhar. Eu vou ter estabilidade até o dia 23 de agosto de 2020, certo? Então, essa é o que existe na lei. E aí, por que a importância da gente discutir as cláusulas sociais nas campanhas? E por que é importante lutar na campanha salarial? Por quê? Essa estabilidade que o João fala existe em algumas poucas categorias.
Por exemplo, já não são todos dos metalúrgicos que têm essa garantia, que é a estabilidade, desde que seja, né, adquirida dentro da empresa, o trabalhador tem estabilidade até a sua aposentadoria, até conseguir os requisitos de aposentadoria. Isso é um fruto da luta. Não que a lei não seja, bendito, mas essa é da luta direta de uma categoria. Muitas categorias, por exemplo, já não tiveram forças para conseguir segurar essas conquistas, já foram. Tá? Então, o que acontece? Você tem vários ataques, um deles foi o que aconteceu da ultratividade. O que é a ultratividade? Todo ano, você tem que negociar o índice de reajuste da categoria, certo? Só que é muito pesado você ter que já discutir com a empresa, já competir com a choradeira da empresa, da campanha salarial e também das cláusulas sociais. Então, quando não chegava a um senso comum em números, então você fala, pelo menos o tribunal garantia a cláusula social, entre elas a estabilidade. Você entendeu? O Supremo diz que não tem isso, o STF diz que não tem isso. Então, respondendo, está tudo sobre risco. Por quê? Ele falou que é 90% das leis, certo? Bom, do jeito que ele está das NRs, para ele tentar fazer uma MP, porque para ele se é constitucional ou não está importando, certo? Está aí o decreto do armamento que não deixa mentir. Então, para ele entrar com uma medida provisória, para tirar até esse um aninho que está lá na 8.213, não é impossível. Então está muito arriscado. Sim. A gente está já caminhando aqui para o final do primeiro bloco e tem algumas questões que ficaram ainda que a gente vai retomar no bloco seguinte. Mas antes de terminar esse bloco, eu queria que a gente desse uma olhada numa tela que a gente preparou, porque assim, estamos falando de NRS, de NRs, normas regulamentadoras, mas que de fato são, né? Então assim, aí o André já colocou para a gente a tela. Por que está aí essa NR12, né? Deixa eu explicar para quem está vendo a gente. A primeira norma regulamentadora que o governo pode alterar, inclusive na imprensa já se diz que pode já acontecer a partir do próximo mês, na primeira quinzena, né, de junho, é essa aí, a NR12, que ela vai tratar o quê? Especificamente de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. E o texto dela diz mais ou menos assim: medidas de proteção, né? O que significa? Né? As empresas devem garantir o quê? Medidas de proteção para a saúde e integridade física dos trabalhadores. Isso é dever da empresa, tá, pessoal? A empresa também deve investir em prevenção de acidentes e doenças do trabalho no uso de maquinários. Essa é uma NR que já está na mira do governo e eu queria ouvir da Jaqueline e da Fabiana por que essa é tão importante, essa NR é tão importante também para a nossa categoria. Gente, essa NR, ela vem de encontro com a garantia de que o trabalhador ele vai sair de casa e ele não vai voltar faltando um membro do seu corpo. Ele não vai voltar para casa faltando um dedo, faltando um braço, faltando uma perna. E, infelizmente, a gente tendo a norma, a gente tendo a legislação, isso já acontece. Você já pensou se a gente mexer nessa norma, que é uma das normas mais completas que a gente tem hoje? Como que vai ser isso na vida do trabalhador? Uma opinião lógica e pessoal, né, é que fazer com que as empresas, fabricantes dessas máquinas, tenham que investir menos em dispositivos que vão garantir que esses trabalhadores não sejam lesionados, gera uma grande despesa para essas grandes empresas. E a partir do momento que o governo ele tira essa obrigatoriedade da implantação desses dispositivos nessas máquinas, ele está fazendo o quê? Ele está visando sempre o grande lucro dessas grandes empresas, que já não precisam mais lucrar, né? Porque a gente sabe que essas empresas já ganham muito com a exploração especificamente dos trabalhadores. Colocando então a saúde em risco do trabalhador em nome do lucro do seu patrão, do empresário. Exatamente. Eu quero também que vocês comentem agora, a gente tem mais algumas telas, vou pedir para o André colocar aí, são dados referentes a acidentes causados por máquinas, né, que ocorreram no Brasil no período analisado de 2012 a 2018. Então vamos lá, acidentes causados por máquinas, olha só pessoal, foram 528.473, você não ouviu errado. Foram
Tem mais de 500 mil acidentes causados por máquinas. É essa NR que o governo está querendo desidratar, está querendo acabar. Vamos partir para a próxima aqui, aí o pessoal comenta tudo de uma vez. A próxima são dados de mortes causadas por máquinas, no mesmo período. 2.058 mortes. 2.058 pais, mães de família que perderam as suas vidas trabalhando, saindo cedo e indo trabalhar. E o último dado tem a ver com amputações, que também é muito importante que a gente traga, porque também pode significar o fim, pelo menos, da vida profissional daquele trabalhador, né? E entre outras coisas, né? Da vida profissional ainda estou sendo muito leve. Foram mais de 25 mil, olha só, 25.790 trabalhadoras que tiveram algum membro amputado em decorrência de um mau funcionamento de uma máquina. Fabi, esse cenário é um cenário de guerra. Sim. Eu queria que você comentasse para a gente, depois a Jaque também pode pegar um finalzinho, e com você, Fabi. Tá. É que assim, só para vocês terem uma ideia, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, coloca o Brasil, classifica o Brasil, e lembrando que todos esses dados aí, gente, muito provavelmente está tudo subnotificado. Porque isso tem mais essa questão. Pois é. É bom lembrar que esses dados são dados de se tudo der certo, todas as entidades sindicais ou as empresas emitirem a famosa CAT, Comunicação no Acidente de Trabalho. E aí eu já vou me antecipar. Trabalhador, trabalhadora. Por que serve a CAT? Para isso que nós estamos falando. Se a gente não consegue, para você, é o início do reconhecimento de uma realidade sua, de que você está adoecido e a causa é o trabalho. Para nós, que tentamos lutar contra toda essa realidade, funciona para ter esses dados. Bom, mas partindo do pressuposto que isso já é subnotificado, esse é o máximo que a gente conseguiu chegar, a OIT fala o seguinte: o Brasil é o quarto. O Brasil só perde em números de acidente de trabalho, em números de morte causados no trabalho, para China, Indonésia e Índia. Nós vemos logo depois da Índia. São países que não têm... perdão se eu estiver errado, Fabiana. Mas são países que têm não têm uma tradição de luta sindical. Nem de luta sindical, nem de legislação protetiva ao trabalhador. Correto. Não tem. Né? Aí, olha só que coisa maluca, né? Nesse cenário, se você vê o pobre do... Porque é sempre assim, né? O empregador vai à bancarrota se esse ANR for passar. Lembrando que isso é uma novela mexicana. Essa NR12, ela teve a grande modificação dela foi em 2010. Colocou 150 itens. Como que deve ser, como é que não deve ser. Tem que ter o princípio da dupla proteção. O trabalhador cortina de laser para botou a mão para a máquina. Tudo isso. Pergunta se até hoje ela foi validade. Porque era sempre assim. A Fiesp reclamava, eles empurravam a vigência para um pouco depois. Chegou ao cúmulo de uma das últimas alterações dela, eles determinarem. Porque mesmo assim, tinha alguns auditores fiscais, e assim, meu maior respeito por esses profissionais, que eles iam lá e aplicavam. Abriu auto de infração e aplicava multa. Certo? Mesmo correndo o risco de serem perseguidos. Faziam isso. Só que aí depois tinha todo o mecanismo de entrar, falar, não, mas a vigência não está valendo, não é de verdade, né? O governo postergou a vigência. A última, pasmem, o auditor fiscal vinha, detectava irregularidade, o empregador tinha 36 meses para poder adequar aquela norma NR12. Aí eu vou te contar o que era adequar a norma NR12. Aí a Jaque pode falar bem isso, que isso dela deve ver em loco. O maquinário, o Brasil teve a industrialização a partir dos anos 50, certo? Pois é. É a idade, as nossas máquinas já vêm de contrabando de lá. Então, em geral, vem para cá tudo que já não é mais aceito na Europa. Aí eles vêm dizer o seguinte: nossa, mas a legislação brasileira é muito rígida, aqui não entram nem as máquinas alemãs e italianas. Quais?
Aquelas que já lá não podem. Ultrapassadas. Você percebe? Aquelas que nem lá já não podem, eles querem enfiar para nós aqui. E aí, mesmo com todos esses... Sinceramente, essa NR era para ter sido aplicada desde 2010. Olha quantas mortes podia ter sido evitado. Sem dúvida. É isso que nós estamos falando. E a gente vê cada gambiarra, e assim, junto com a meta, né? Então você tem o princípio da para segura. Quem diz que funciona? Propositadamente, às vezes desliga a cortina de laser, que é para o torno continuar mexendo. Por quê? O momento entre parar o torno, tirar a peça e aplicar a proteção, perde muito tempo, perde muito dinheiro. Isso que a Fabiana acabou de falar aqui é realidade no seu trabalho. Então, no dia a dia, Jaqueline, você se depara com essas questões que envolvem a NR12, que estão completamente não aplicadas, ou como a Fabiana explicou muito bem, máquinas ultrapassadas e que ainda têm gambiarras, ainda para funcionar do jeito que não é o jeito correto, né? Não, sem contar as máquinas que são fabricadas para atender trabalhadores que não têm a estatura do trabalhador brasileiro. Isso. Principalmente trabalhadores homens e não as nossas trabalhadoras mulheres que estão dentro das fábricas, que estão realizando as atividades e que são cobradas na amplitude, né, de estar ali dentro trabalhando. Muitas dessas máquinas, elas não têm proteção ergonômica, ela tem aquela proteção do trabalhador decepar ou da parada de emergência, mas o trabalhador fica horas e horas numa posição em que ele não consegue mudar de posição para ele poder realizar essa atividade de trabalho. Então, assim, essa mudança, ela tem que... Infelizmente, a gente tem que lutar contra ela não pode acontecer. E você tem uma ideia, eu fui numa atividade uma vez, não lembro agora o nome do auditor que falava isso, ele dizia o seguinte, gente, tem máquina que não dá mais para fazer gambiarra. Exatamente, só serve como sucata. A única coisa que Se ela fosse serve para vender como acontecer, sucata. teria que ser assim, vamos proibir todas as empresas de terem máquinas desatualizadas em relação às normas, né, para a gente poder melhorar. Agora, mudar para simplesmente... deixar tirar o trabalhador isso desassistido cada vez mais, né? Porque a tendência e ninguém desse quebra governo... por conta disso não, viu? Fica tranquilo. Lógico que não. Tá, é o recado. Pessoal, eu vou interromper o papo que está muito bom aqui e a gente tem bastante comentário, acabei nem conseguindo ler aqui, tem bastante gente aqui comentando, o pessoal também fazendo perguntas. Eu vou chamar o intervalo agora. Antes eu queria só dar uma saudação para o pessoal da Rádio Web Censura Livre, que está retransmitindo o sinal aqui do nosso programa, está retransmitindo o nosso programa através da rádio deles e também nas redes sociais. Então, um abraço aí para o pessoal da Rádio Web Censura Livre, para o pessoal que está ouvindo também a Rádio Web Censura Livre e também para o pessoal da produção aí da rádio. Fica aí o nosso abraço. A gente vai então agora para um rápido intervalo. Na volta a gente continua essa discussão, que é muito importante, porque tem a ver com a sua saúde. A gente volta já. Em 2019, os metalúrgicos e metalúrgicas de São José dos Campos vão ganhar uma casa nova. A sede do sindicato está sendo reformada e as obras estão a todo vapor. É a diretoria do sindicato trabalhando para melhor atender os sócios e sócias da entidade. Por isso, se você ainda não é sindicalizado, venha fortalecer o seu time, fique sócio do nosso sindicato. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta aqui com esse papo muito bom sobre as
esse plano do governo de tentar reduzir as normas que regulamentam a saúde e a segurança no local de trabalho. A gente está aqui, então, para discutir essa situação com a advogada Fabiana Costa Amaral e também com a engenheira do trabalho Jaqueline Xavier. Jaqueline, eu gostaria até de aproveitar, né, aqui que a gente citou que você é engenheira do trabalho, para quem não conhece, né, o trabalho de uma engenheira do trabalho, né, como é a sua atuação no dia a dia? Você tem feito perícias pela fábrica da região? Conta um pouco também da sua experiência aqui em São José dos Campos, Caçapava. Sim, eu estou aqui no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos desde o ano passado. Na verdade, está fazendo 1 ano e eu acho que 1 mês que eu estou por aqui. E eu vim exatamente porque a engenharia de segurança ela tem várias vertentes. Dentre as vertentes que a engenharia de segurança tem, é a possibilidade de defender a classe trabalhadora. E o que é isso? Normalmente as decisões da justiça, elas se pautam a partir de perícias, né, que acontecem dentro das fábricas, dentro das empresas. E aqui na região, como a classe, né, já sabe, é uma região que ela é muito, tem muitas empresas aqui, a classe metalúrgica aqui é muito grande. E aí o juiz pede para o perito da justiça e as empresas para ele poder verificar se o que o trabalhador está pautando é realmente a realidade que existe lá dentro. Então o perito da justiça vai e a empresa, normalmente, ela está muito bem assistida por assistentes técnicos, engenheiros de segurança que defendem as empresas e os trabalhadores normalmente não têm quem os assista. E eu, foi uma decisão de vida mesmo, que eu não trabalharia para a empresa em momento algum e sempre trabalharia para o trabalhador. Na defesa do trabalhador, né? E isso é uma vitória aqui dos sindicatos metalúrgicos, conseguir ter uma pessoa que fica exclusivamente para acompanhar todos esses trabalhadores que entram na justiça contra as empresas e precisam, né, de um respaldo técnico dentro dessas grandes empresas. Infelizmente, o que a gente vê é que as empresas elas estão extremamente amparadas e a partir do momento que o trabalhador ia sozinho, era muito ruim para eles, né? Certo. E que realidade, Jaqueline, você tem encontrado nas fábricas nossas aqui da região? Porque as metalúrgicas são muito distintas, né? Sim. A gente tem um exemplo Sim. da GM, que é uma grande metalúrgica que a gente conhece, Sim. da Embraer, mas também existem aquelas de 50 funcionários, 20 funcionários, outras de médio porte, né, Fabiana, com 100, 200. Como que você avalia assim, essa situação de risco e tal, nesse conjunto de fábricas aqui da região? Olha, infelizmente, a gente agora está tendo que lidar com muito agente químico sendo utilizado sem o fornecimento de ficha das FISPICs, né, que são as fichas desses produtos, para verificação, porque o trabalhador tem que ter acesso para ele saber com qual produto químico ele está lidando o tempo todo no ambiente de trabalho. A gente tem visto os equipamentos de proteção individuais, quando entregues sem o certificado de aprovação, que é também pautado pela legislação, a gente vê um ruído extremamente ensurdecedor e as empresas fornecendo, por exemplo, protetores auriculares na desculpa de que esses protetores poderiam elidir essa insalubridade, sendo que era a primeira condição, né, para elidir essa insalubridade seria as medidas protetivas coletivas e não as individuais. A gente vê diversas coisas. O risco ergonômico, os problemas ergonômicos aqui estão terríveis. Bacana a maior falar. parte das perícias que eu tenho feito é na área de ergonomia, NR17. Desculpa te interromper, Jaqueline, porque vira e mexe esse assunto ergonomia entra aqui no programa. E a gente já perguntou, a gente já falou até para mais de um convidado, explicar para quem está ouvindo lá, o pessoal aí da rádio e também aqui no Facebook, o que é ergonomia. Porque às vezes a palavra fica um pouco meio complicada, né? Você pode explicar para a gente, Jaqueline, ergonomia, o que é a falta de ergonomia, ou o que é uma máquina que tem ergonomia? Na verdade, a gente tem que pensar que o ambiente de trabalho ele tem que proteger o trabalhador em todos os quesitos, em todos os sentidos. Infelizmente, o que a gente vê, por exemplo, em fábrica, que as empresas costumam empregar mulheres para aquele trabalho minucioso, aquele trabalho repetitivo. Infelizmente, as empresas elas não têm uma visão de que eles têm que proteger para que o trabalhador não adoeça fisicamente.
Então, assim, a ergonomia é não mais que o ambiente de trabalho estando sendo tratado de maneira que não adoeça o físico do trabalhador. Que não, né, Fabiana? Porque assim, o que os patrões costumam fazer, e os SESMITs às vezes também, é isso que a Jaque está falando, o trabalhador tem que se adaptar ao posto de trabalho. E a gente fala, é o contrário. Não, Vou dar um exemplo para você. Uma das vezes a gente foi numa fábrica, infelizmente eu não vou poder citar o nome, mas é assim, a pessoa tinha que fazer, estava passando aqui a esteira, e a pessoa tinha que fazer assim, uma pessoa do mesmo tamanho. O que você acha que a pessoa fazendo 8 horas aqui, o que vai acontecer? A coluna é completamente dobrada. Exatamente. Desse jeito. Sem nenhum cinto, sem nenhuma... Não, e o problema é o seguinte, a mesa de onde está, baixo. é óbvio, era só você colocar isso, tem que ficar pelo menos assim, a pessoa tem que ficar, no mínimo assim, e evidentemente, alternar para ficar sentada também. Não, e sem contar Mas é as uma coisa pausas que simples. tem que ser feitas, que tem obrigatoriedade na Exatamente. legislação. A NR17 fala das pausas que tem que ser feitas. Aí o empregador Exatamente. vem falar assim, não, mas o empregado pode tomar um cafezinho quando ele quer tomar. Mas não é pausa para o café, é uma pausa para descanso, para ele sentar, ele não fazer nada, para ele descansar os membros dele, para ele voltar ao trabalho. E, de preferência, um trabalho diferenciado, para ele não continuar fazendo a mesma atividade o tempo todo, né, numa posição que é extremamente adoecedora. Sim. Esse trabalhador, como, por exemplo, explicou aqui a Fabi, demonstrou, vai lesionar. Vai. Não tem outra conversa para ele. Não tem chance. Não, ele assim, ao Determinado prazo de não tem um pouco mais de um ano, ele já está lesionado. Por quê? Ele só vai ficar daquele jeito o tempo todo. Agora, vamos botar preço nisso? Quanto custa botar essa plataforma na altura do trabalhador? Claro. Quanto custa? Quanto que isso vai quebrar a empresa? Então, às vezes, a gente fala... E aí, se o sindicato vai lá e denuncia, se a CIPA vai e denuncia, pelinha ovo. Não quer trabalhar. Se a gente não, a gente quer só o básico, né? Que o trabalhador volte para casa do mesmo jeito que ele saiu. E eu aposto que quem está assistindo a gente aí também já passou por isso em algum momento da vida. Eu aposto que você que está vendo a gente aí, viu aqui o exemplo que a Fabiana deu, que você na sua casa aí já sofreu isso e deve estar lembrando daquela vez e tal, e daquele período que você até chegou a lesionar. Por isso que é importante se a gente está sempre trazendo esse tema, né? Eu queria seguir aqui com o assunto, porque além da NR número 12, né, que o governo já anunciou, né, que vai mexer ali num prazo, existem outras NRS que estão, vamos dizer assim, na mira, né? Porque assim, não há um prazo ainda, não há ainda como a gente saber de que forma isso vai acontecer, mas o governo já está pensando em alterar essas NRS também. São a número 1, NRS número 2, NRS 3, 9, 15, 17, 24 e 28. Só para vocês saberem, pessoal, são 37 NRs no geral. E aí, todas essas que eu falei estão aí na mira já do governo. Eu queria perguntar para vocês, né, que dentre dessas citadas, eu sei que aqui ficou muito claro que todas elas são importantes, né, para o metalúrgico. Mas dentre essas citadas, assim, é possível apontar uma que tenha mais relação com o metalúrgico, com a realidade enfrentada pelo metalúrgico? Olha, eu tenho muito medo de mexer, quando eles falam que vão mexer no PPRA, na NR9. Essa é a 9, certo? Isso. O que fala essa NR9? Porque é um programa de prevenção de riscos ambientais. Essa norma, ela traz de obrigatório para as empresas escreverem minuciosamente todos os riscos aos quais os trabalhadores estão passando todos os dias no ambiente de trabalho. Então, assim, quando eles falam que essa norma vai ser flexibilizada, eu penso em qual parte? Por quê? Porque eu vejo muito em perícia, o perito, quando ele vai entrar dentro da empresa, ele já leu todo o PPRA. Ele já sabe mais ou menos o que ele vai encontrar ali dentro. E isso eu já questiono muito, porque ele sabe o que está escrito pela empresa unilateralmente. Ele já chega com o pé atrás, porque, obviamente, se ele vê que a empresa está cheia de agente químico, cheio de problemas, ele pelo menos sabe onde que ele vai buscar. Agora, imagina mexer nisso. Como é que a gente vai fazer, Fabiana? Difícil. Mas, olha, eu vou falar para você. Eu emplacaria aí
uma dupla também. A 12, ela realmente vai ser muito difícil. Brutal. A 12 é essa que a gente acabou de comentar, né? Só que se eu pudesse fazer um parzinho aí, né? Digamos, a Jaque salva uma, eu salvo outra. É a 5, né, gente? É a CIPA. O que diz a 5? A 5, para nós, do sindicato, é uma coisa muito importante. Porque é a CIPA. É uma NR específica para a CIPA. Exatamente, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Certo. E por que isso? Porque a gente já critica, né, a forma como a CIPA é feita. Né? A CIPA é feita da seguinte forma. É de acordo com o número de trabalhadores, né? Correto. E aí você tem todo tipo de malandragem possível, né? Tirar o terceirizado quando quer, junta terceirizado quando a empresa quer. E metade dos componentes da CIPA, supondo que tenha direito a 10 membros, certo? Então, a CIPA de 10 membros, 5 já vão ser indicados pela empresa. E os outros 5 eleitos pelos trabalhadores. Isso é a teoria. Porque na prática, o que a empresa faz? Indica os 5 e vai concorrer com o sindicato, os outros 5. Entendeu? Aí o que acontece? A única coisa que tem de treinamento obrigatório para o cipeiro, técnica, né? Tecnicamente falando, são 20 horas que todo mandato de CIPA, que em geral, né, dura 3 anos, todo mandato de CIPA tem que ter aquelas 20 horas. Aí é que vem o sindicato, e alguns sindicatos fazem isso, né? Infelizmente muito poucos, mas tem que fazer mais, dar curso alternativo. Porque você imagina, o curso é sobre essas NRs que nós estamos falando, né? Só que ele é dado pela empresa, ou por uma empresa contratado pelo empregador. E qual será que vai ser a visão que vai ser divulgada? É complicado. Né? Não precisa ser muito esperto para saber. Então, a gente fala, o sindicato tem que meter a colher nisso. Tem que fazer curso de CIPA alternativo. Né? Por quê? Como o sindicato aqui faz. Né? Exatamente. O sindicato metalúrgicos, para quem não sabe, está sempre, pelo menos um em cada semestre, Isso. acontece curso de CIPA para os ativistas, para os cipeiros, cipeiros em carência também, Isso. né? Todos os sindicatos da CSP Condutas, todos os outros tinham que fazer isso, certo? Por quê? Porque é aí que a gente vai conseguir. E não tem aqui essa dicotomia. Não, assunto técnico, desde que a empresa dá, o sindicato só vai discutir política com o trabalhador. Quem foi que falou que essa técnica que a gente não está falando não é política? Ou preservar a vida do trabalhador deixou de ser política para nós? Tá? É uma visão equivocada isso, né? Porque é a empresa que fala isso. Claro. O médico da empresa, o engenheiro da empresa, chega para o cipeiro e fala, deixa aqui que eu entendo. Quantas e quantas vezes os cipeiros vêm dizer isso? A gente discutiu lá, eu sei fazer aquilo. Eu sei o que aconteceu, né? Na hora de fazer relatório de acidente. Mas o médico mandou sair de lá, entende? Então, se os sindicatos começarem a fazer como os sindicatos metalúrgicos fazem, começar a fazer curso paralelo com os seus cipeiros, você imagina só, cada cipeiro vai virar um representante do sindicato na base. Isso é uma coisa muito forte. E por isso que a Fiesp quer tirar da gente. Mas não é de agora não, viu? O problema, a Fiesp está querendo tirar isso há muito tempo. Só que resolveu, a partir de agora, com essa nova configuração, implementar. Só um adendo, a gente não pode esquecer também que o PPRA, ele serve para pautar os exames que serão feitos no PCMSO, que é o programa médico, né, da empresa. Então, assim, a partir do momento que a gente tira as análises de risco, né, pautadas no PPRA, a gente não vai saber como que o trabalhador está adoecendo dentro das empresas. Entendeu? Tá certo. Pessoal, o Rodrigo está até aqui me chamando aqui, o assunto está muito bom e a gente acaba se perdendo, mas antes de terminar o programa, a gente tem aqui, olha, só um minuto, deixa eu achar aqui, o Joaquim, agradecer primeiro a Joaquim Aristeu Silva, ele comentou aqui, deixa eu só achar aqui que eu me perdi, ele fez um comentário muito bacana aqui em relação aos números de acidentes que a gente passou para vocês assistirem. Ele questionou, o programa bom é assim, o Joaquim está questionando, olha, é mais do que vocês estão falando, não é só isso, esses dados estão desatualizados. Veja bem, a gente foi atrás de uma pesquisa que saiu no Estadão e aí citava que acidentes causados por máquinas eram esse número aí, ó, 528.473.
num período de 2012 a 2018, ou seja, 5 anos, né? O Joaquim escreveu aqui pra gente, olha, tem um erro na história, pessoal. Isso não é de 5 anos, e sim em apenas 1 ano. E citou aqui a fonte dele, que é o Ministério da Economia e Previdência. Até inclusive a data, 27 de setembro de 2018. A Fabiana vai te responder, Joaquim, que ela já está aqui com a informação na ponto de bala aqui. É que assim, essa informação foi tirada do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, que é a informação mais recente que nós temos, né? Você pode colocar no Google que vai ser a única. Inclusive, é muito legal os trabalhadores botarem no Google Observatório Digital da Saúde e Segurança do Trabalho, que é feito um esforço entre a Fundacentro e o Ministério Público do Trabalho. Ele apurou, na verdade, o que vocês tiraram e o que o Estadão tirou, que, como ele estava falando só da NR12, só falou dos acidentes causados por máquinas. Só aqueles cuja CAT descrevia que foi na máquina, certo? Só que os acidentes podem ser de diversas ordens. Então, de fato, se analisar o número de acidentes, o Juca tem razão. O Joaquim, né? O nosso querido Juca. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, o Brasil registrou, nesse mesmo período, de 2012 a 2018, 4 milhões e meio de acidentes de trabalho. Então, realmente não foi só o 520 Não só mil. em relação à maquinário, que é o que a gente trouxe. Foi acidentes. Foram 4 milhões e meio de acidentes. Certo, realmente E muito maior. só de mortes, 16.455 mortes de trabalhadoras e trabalhadores nesse período. Tá certo. Esse é o dado assim mais... É difícil falar que é o mais fiel da realidade, como eu já te falei. É tudo uma questão de uma subnotificação grande. Sim. Mas esse é pelo menos que nós temos. Então, esse que foi dado foi só um recorte. Tá porque certo. o número, de fato, é muito maior. É Tá isso que eu te certo. falei. Eu vou e só aproveitar, em dinheiro, por favor. é curioso, porque eles falam que economiza dinheiro. Aí eu fui ver. No Anuário Estatístico da Previdência, no mesmo período, só de benefícios acidentários, a sociedade, todos nós gastamos 79 bilhões de reais em benefícios previdenciários acidentários. 79 bilhões que foram gastos e 351 milhões de dias de trabalho perdidos por acidente de trabalho que poderiam ter sido evitados. Ou seja, né, o barato que sai caro, algo do tipo, né? Eu vou aproveitar que a gente já respondeu aqui, né, Juca ou Joaquim, e a gente vamos ler aqui um pouco alguns comentários, porque foi um tema muito interessante, realmente bastante gente comentando. Eu vou buscar aqui, só um minutinho, tem gente chamando para greve geral, né? Fazendo esse chamado, Emerson Fernandes, né, chamando a greve geral dia 14 de junho, e aqui até a Jaque já explicou por que é importante fazer esse chamado, porque a greve geral também pressiona o governo a não continuar com esse plano, que ataca diretamente os trabalhadores, além, é claro, do principal tema da greve geral, que é barrar a reforma da Previdência. Também o Heller Gonçalves, presidente aqui do nosso sindicato, fazendo o mesmo chamado, 14 de junho, é o povo na rua. O Heller também elogia aqui o programa, muito bom, está com um nível muito alto. Felizmente, né, tem sido assim. A Luciene também dá os parabéns aqui, olha só, o reconhecimento, né, de uma mulher para as outras mulheres. Olha, parabéns pelo programa, essas mulheres maravilhosas e muito inteligentes que trabalham em prol do trabalhador. É isso aí, Luciene. Também temos, tá chegando um comentário aqui ainda, deixa eu adiantar um pouco. O Emerson Fernandes também, agradeço pelo comentário, o Emerson também dando os parabéns. Hoje teve bastante comentário, talvez a gente não consiga ler o seu comentário, mas numa próxima a gente com certeza vai te atender. Continue assistindo a gente sempre às quintas-feiras, às 18 horas. A gente está caminhando para o final do programa e eu queria encerrar nesses próximos 5 minutos com uma pergunta assim, porque lá atrás a gente viu que o programa, o governo estava dizendo que essas normas atrapalham na geração de emprego. O governo condiciona essa mudança à geração de emprego. Então, o trabalhador que vê esse discurso do governo, poxa, a economia está em frangalhos, nós temos aí milhões de trabalhadores desempregados e se entrar na questão do desalento ainda vai muito mais. Então, talvez até o trabalhador pense, poxa, então acho que deve ter mesmo, né? Eu devo ter muita proteção mesmo, porque o patrão precisa gerar emprego.
a pergunta que eu queria deixar aqui é que se lei gera emprego, se isso é uma afirmação verdadeira, e se realmente as NRs atrapalham o empregador a gerar vagas de trabalho. Ô, Lucas, eu só vou fazer uma indagação. Tirando as NRs, o que a gente vai ter? Trabalhadores adoecidos, mortos, e aí todos os dias vai gerar mesmo. A gente vai ter um monte de emprego todo dia. Porque os trabalhadores vão morrer. E aí todo dia vai surgir novas vagas. Eu acho que essa é a intenção do governo. Da pior maneira possível. Da pior maneira possível. Eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, certo? Eu vou dizer o seguinte, cá entre nós, trabalhadores aí, rapidinho, quantas vezes o Ministério do Trabalho apareceu na sua empresa que você trabalha para fiscalizar alguma coisa? Se 10 aparecerem aqui, disser que o Ministério do Trabalho já foi lá, e, mais uma vez, não é culpa dos auditores fiscais, não tem contrato, não tem concurso há muito tempo. Eles fazem, né, das tripas coração para fazer. Tá? Não vai. Então, o que é? Nós temos normas que não dá para fiscalizar. Por quê? Vamos lá, gente, vamos combinar. Toda empresa tem CIPA. Nós conseguimos ir atrás de toda empresa para saber se tem CIPA, mas nós conseguimos ir atrás para saber se toda CIPA é atuante. Nós conseguimos saber se a gente está fiscalizando? Então, eles estão reclamando de algo que nem plena execução teve. Que dirá para você retirar? E outra, flexibilização não entrega o que promete. A reforma trabalhista tirou direitos e não entregou mais empregos. Está provado isso. E só um outro dado. Mesmo os países que já fizeram a reforma trabalhista no mundo, nenhum deles teve coragem de flexibilizar saúde, segurança e trabalho. Dá uma olhada no Portugal. Portugal fez uma reforma trabalhista drástica. Pergunta se eles flexibilizaram as normas de saúde. Não. Alemanha fez, também não flexibilizou. Argentina agora tá discutindo isso. As normas de saúde e segurança não são essas que estão em pauta. Então, só o Brasil que está querendo fazer uma postura kamikaze, faz uma reforma trabalhista que não gera empregos, aprofunda o desemprego, tira as normas que a gente ainda não consegue aplicar todas, que garante saúde, segurança e trabalho, e ainda quer fazer uma reforma da Previdência. Tá aí. Jaqueline, alguma coisa para acrescentar também? Não, gente, a mensagem final é a mensagem básica. Todo mundo, dia 14 de junho, ir para a rua, manifestar, parar esse país, pedir que seja revogada a reforma trabalhista, pedir que não haja mais cortes na educação, né, já que já foram feitos esse penhasco abaixo, né, desses cortes, pedir que a gente não tenha os cortes nas NRs e pedir que não venha a ocorrer a reforma da Previdência. Tá certo. Antes da gente encerrar, tem alguns recados, né, que passaram para mim aqui. A gente estava falando de curso de CIPA e olha aí, ó, o sindicato já tem marcado, vai ser no dia 8 de junho, então em breve a gente vai divulgar ainda, você pode acompanhar no Facebook do sindicato ou aqui mesmo no programa ou no site do sindicato, a gente vai dar mais informações por lá, mas já anota aí na agenda, você que é ativista, você que já é cipeiro, ou está na carência, ou pretende ser cipeiro, esse curso é para você ter esse conhecimento aqui que a Jaqueline e a Fabiana passou para a gente de uma forma maravilhosa, né? O último recadinho mesmo, antes de a gente encerrar, é sobre, vamos reforçar, né, o Conselho de Representantes. Eu vou pedir para o André passar mais uma vez o vídeo que a gente passou no começo, que lá tem tudo sobre o curso que acontece nesse sábado. Trabalhadores metalúrgicos. Neste sábado, dia 25, acontece a reunião do Conselho de Representantes dos Metalúrgicos da nossa categoria. Venham discutir conosco a preparação da greve geral do dia 14 de junho, contra a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, contra os cortes de verbas na educação e em defesa do emprego. Então é neste sábado, dia 25, às 9 horas da manhã, na subsede do nosso sindicato, na Zona Sul de São José dos Campos. Contamos com a presença de vocês para a gente fortalecer o nosso movimento e a gente fazer uma grande greve geral no dia 14 de junho. Muito bem, tá aí o recado. Todos convocados para o Conselho de Representantes, será às 9 horas na subsede da Zona Sul, né, no bairro das Chácaras Reunidas.
E a participação de todo mundo é muito importante, porque o Conselho de Representantes é uma das mais altas instâncias de decisões que a categoria metalúrgica possui. Eu queria agradecer, então, a Jaqueline Xavier e a Fabiana Costa do Amaral. Muito obrigado pela participação no programa de hoje, foi muito importante contar com vocês. Eu acho que a resposta a gente teve aqui no Facebook, muita gente comentando, muita gente elogiando. Eu acho que o caminho é esse. Obrigada, agradeço muito. Eu acho que a gente tem que fazer com que cada um tenha esse potencial multiplicador. Conhecimento, principalmente nessa área, tem que ser assim, né? A gente fala para um, que fala para mais um, mais dois, mais três. E assim vai. E, né, dia 30, agora, vamos junto com os estudantes para a rua, que, como a Jaqueline falou, esse é o caminho. É isso aí. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu convido também qualquer trabalhador que tiver dúvida aqui, né, do nosso sindicato metalúrgico, quiser bater um papo com a gente. Eu estou sempre lá nas Chácaras Reunidas. Quando eu não estou nas fábricas, eu estou lá. E estou à disposição para poder bater um papo e a gente ver as formas da gente lutar cada vez mais, né, contra a exploração. Tá certo. Pessoal, então eu também vou agradecer, né, todo mundo que participou, foi bem bacana. Hoje a gente teve bastante comentário e aqui um diálogo direto, né, com o nosso público. Agradecer também a nossa equipe de produção. E hoje, né, a gente tem um aniversariante. Tá aí, você está acompanhando o André Barbosa, que está aí sempre ajudando a gente aí, solta os VTs. Quando eu falo solta o VT, André, é esse moço aí que fez aniversário. Então, parabéns, André, parabéns para você. A gente está vendo também ali a Gabi Fani, a nossa chefe ali no suíte. E também o Rodrigo Correia, que está operando a câmera hoje. Eu estou mandando um beijo também para todos vocês que estão assistindo, um abraço aqui do sindicato, um beijo também para Clara e para Isa, que estão assistindo lá, e também vamos encerrar aqui reforçando o convite para a próxima quinta-feira, que a gente tem mais um programa em movimento e logo vamos estar divulgando aí o tema da semana que vem. Então a gente se vê na próxima quinta.